E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vinícius, eu devi no Banco Itaú, Santander, Banco do Brasil e paguei. Será que eu consigo crédito novamente? E eu tô dizendo isso porque, na real, essa pergunta é uma das mais feitas na live que eu faço toda quarta-feira, às 8 da noite, ao vivo mesmo, respondendo o chat. E eu vim aqui fazer um vídeo, tentar te ajudar a pensar como o banco pensa. E também a gente tem vários paguei a dívida, porque as pessoas me dizem assim, Vinícius, eu paguei a dívida, eu quitei. Como? E por que eu pergunto como? Porque a forma com que tu quitou a tua dívida vai resultar no teu resultado final. Resultar o teu resultado final. Tá, tu entendeu o que eu quis falar. Então olha só, pensa comigo. Tu deveu no Itaú. E antes de eu começar, já me comenta aqui qual banco que tu deveu, que tu pagou e ele te estabeleceu crédito novamente. Isso é bom por causa do termômetro. O termômetro que a gente tem como entender se realmente foi viável ou não quitar. Eu tenho uma análise em cima dos meus resultados. E eu quero aqui exaltar para ti. Primeiro lugar, fosse lá, tu deveu pro Itaú. E o Itaú, para mim, todos os bancos tradicionais, eles têm a mesma levada. Devi pro Itaú. Cheguei no Itaú e negociei minha dívida e paguei. Primeiro ponto. Segundo, fui no aplicativo do Serasa, negociei com o Recovery, Itapema e eu paguei 50% de desconto. 2. Então nós temos dois casos aí. Vou pegar primeiro o segundo caso. Pagou com desconto. Pagou no Recovery. Cara, tu só pagar com desconto já é um problema. Sim. Primeiro, se tu pagou no Recovery, Itapema, Serasa, tu não pagou a dívida pro banco original. O banco vendeu a tua dívida e tu deve lá ainda. Então, ele vai querer que tu pague o que tu ficou devendo, a diferença. Se tu tava devendo 10 mil, tu pagou 3 mil, ele vai querer te cobrar os 7. É certo. O banco, tu não fica devendo pro banco. Então, aquele banco ali não vai te entregar crédito, tu quitou assim. Não vai. A tendência é não conseguir. Existem as exceções, vai vir um boneco aqui. Ai, Vinícius, eu paguei e tenho. Beleza? Exceções. Acontece, normal. Tudo na vida tem exceções. E o que pode acontecer? É o cara pagar com desconto, o cara agora tá com um financeiro bom, o banco percebeu a curva de score dele que tá alta, o cara tá bombando, o cara tá com dinheiro, tu acha que o banco é burro? Não. Agora o cara é um cara normal, trabalhador, que estava recebendo 3 mil, deveu, pagou e continua recebendo 3 mil, esse banco vai olhar diferente. Então, assim, existem as exceções e tu tem que entender isso. Mas vamos lá. Vinícius, eu paguei exatamente como manda o protocolo. Eu paguei rigorosamente o meu parcelamento, eu estava devendo, acertei com o Itaú, fiz um parcelamento, acertei com o Banco do Brasil, Bradesco, Santander, fiz um parcelamentinho, bonitinho. E aí, ele me libera? Resposta é sim, mas não tanto. Como assim? Ele vai ver que tu pagou, vai ver que tu é um excelente pagador e quebrou a confiança do banco. O banco agora, ele vai te entregar um crédito, não aquele crédito bonito que tu tinha. Espera aí, deixa eu só arrumar esse cabelo que tá me irritando. Agora estou cabeludo. Não aquele crédito que tu tinha 10 mil, ele não vai te liberar os mesmos 10 mil. Agora, ele vai trabalhar contigo, ó, devagarinho. Ele vai te dar pequenas concessões de teste para verificar como é que tu é com crédito. Exemplo, Itaú. Eu devi pro Itaú. Eu não paguei o Itaú. Não paguei. Tanto pessoa física como jurídica. Não paguei. E o rombo foi grande. Só que depois de 15 anos, 15, nego, é muito tempo. 15 anos. E uma renda agora atual boa, mesmo estando no cadinho, o Itaú está me testando. Quais eram meus limites antes? Cara, era bizarro os limites que eu tinha no Itaú. Muito grande. E agora? R$ 400 no cartão de crédito. 370 de limite de cheque especial. E um empréstimo de R$ 1.000 com taxa de 10%. Cara, aí tu olha assim, Vinícius, mas não vale a pena. Não, não vale a pena. Só que o que eu tô fazendo com o Itaú? Construindo novamente um relacionamento. Eu tô usando os 400 gigantes reais de limites que ele me deram. Por quê? Porque eu quero voltar a ser cliente Itaú. Devendo. Só que, olha o cenário que eu te falei. Eu devi, não paguei, caducou. Só que eu estou com uma curva de crescimento alta. Porque eu estou com um rendimento há anos do YouTube. Eu recebo do YouTube ali normalmente pingando. Eu tenho pagamento de DAS. Eu tenho CNPJ aberto. O Itaú sabe de tudo que está no meu CPF.
Então o Itaú começa a entender que vários bancos já me deu crédito. Ele já olhou no Nubank, eu não devo pro Nubank. Ele vê o tempo que eu já tenho crédito no Nubank, o tempo que eu já tenho no Inter e que eu não criei dívida, que eu não paguei atrasado. Então o Nubank está vendo o Itaú, por mais que eu tava devendo, agora eu estou assim, ó. E ele quer aproveitar que eu tô subindo esse meu cliente, o meu banco também. Então, essas jogadas você tem que pensar. Tu tem que pensar como é que tá a tua situação atual, como é que está o teu posicionamento, como é que tu tá com crédito, o crédito que te entrega, como é que tu tá pagando. Isso tudo o banco vai levar em consideração. Assim ele te entrega. Então, se tu quitar o teu banco com desconto, tá igual a tua renda e tal, o que eu acho? Se tu quitou com desconto, tu saiu do CPF, tu tá em restrição. Vai para outro banco. Deveu no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, vai pro Santander. Deveu pro Santander, Nubank, Mercado Pago, vai pro Banco do Brasil. Sabe? Por quê? Porque o relacionamento que tu vai criar já devedor, no banco que tu já deveu, é muito maior do que um banco totalmente novo que tu tá começando novamente a ter um crédito. E o banco sabe disso, ele sabe que tu deveu. Claro? Então assim, ó, hoje em dia vale mais a pena tu te posicionar num banco totalmente novo, único, que tu nunca deveu, do que tu ficar. Pá, Vinícius, mas assim, ó, eu paguei com desconto, tô sem nenhum banco. O que eu faço? Digital. Foco digital. Ah, mas o meu nome tá sujo. Esquece. Então assim, ó, a gente tem vários cenários para pessoas totalmente diferenciadas. Então, tu tem que entender qual é hoje o teu perfil. Se o teu perfil tá em crescimento, tá todo mundo entregando crédito, tá subindo, aquele banco vai te entregar. Ah, Vinícius, mas eu tô a fim de escolher. Cara, eu não entendo por que as pessoas, e isso é um desabafo, por que a pessoa que deveu pro Itaú, ela quer abrir conta no Itaú de novo? Com tanto banco do lado. Olha pro lado. Tu tá com o CPF novo, abre do lado. Ah, mas tu acha que vale a pena eu trazer a portabilidade de salário pro banco que eu já devi? Não! Não, porque é muito trabalho e as pessoas não querem passar trabalho e daqui a pouco acontece o quê? O desgosto, descontentamento com o banco. E não é o problema do banco, é normal do algoritmo do banco demorar para entregar crédito para quem deveu. Então, às vezes, tu vai fazer uma força desnecessária. Por isso que eu digo assim, ó, entre fazer uma força necessária e desnecessária, eu faço a força necessária. Então eu vou lá, eu jogo minha expectativa para um banco novo e espero que ele supra as minhas necessidades. Mas eu não vou para um banco que eu já devi. Meu histórico, como é que tá? Ruim, por que eu vou continuar lá? Às vezes o óbvio tem que ser dito. E nesse vídeo eu quis trazer o óbvio. E eu disse. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei, Vinícius. O que eu tenho que fazer? Apenas like, comentar e se inscrever. Até o próximo vídeo, meus amados. Valeu!